Lucas, capítulo 24, versículo do 36 ao 39. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Os apóstolos estavam reunidos, né? Já tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos, mas não estavam acreditando. Quando as mulheres que tinham visto Jesus contaram que Jesus tinha ressuscitado, eles ainda assim não acreditaram. Então, Jesus ele aparece nesse instante para os apóstolos e pede para que eles toquem nele, para que apalpe, para que toque, para que veja que ele tem carne, que tem ossos, porque um espírito não pode ter carne e nem ossos, né? Esse é o Jesus a qual nós pregamos, a qual nós servimos e damos a nossa vida por pregar o evangelho. E esse Jesus que conhecemos, que salvou as nossas vidas e que transformou as nossas vidas, porque queremos que a sua vida também venha a ser transformada e restaurada. É um Deus que ressuscitou dos mortos. Aonde tem um Deus desta forma, né, que morre e ressuscita, está vivo, está no céu, sentado à destra do Deus Pai, e ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Aqueles que renunciar a sua vida aqui nessa terra, largar o pecado, largar a vida errada e servir a Jesus, reinará com ele eternamente. É um Deus que está vivo, mas muitos não acreditam. Acha que a Bíblia foi escrita por homens e não por Deus. Apesar que Deus usou homens para escrever, mas foi inspirada por Deus. Através do Espírito Santo, Deus usou os homens de Deus para escrever a Bíblia. Ele ditou a Bíblia para que Moisés escrevesse a Bíblia, né? E o livro do Novo Evangelho são os relatos do que de fato aconteceram. E os homens de Deus, instruídos pelo Espírito Santo, foi escrever aquilo que tinha acontecido de verdade. Mas o inimigo tem colocado no coração de muitas pessoas que a Bíblia é um conto de fada, que tudo que está escrito aqui não é verdade, mas é verdade. Porque Jesus, ele veio, ele padeceu por nós, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo. E ele está dessa forma que ele falou aqui, como está escrito. Ele está em carne, né? Ele ressuscitou em carne, em ossos, ele está vivo. A gente pode não sentir ele, às vezes, muitas das vezes, por às vezes estar longe dele, porque quando estamos perto dele, a gente sente a presença dele. Quando muitas das vezes você está no pecado, você nem sente a presença de Deus, você sente a presença do diabo. Mas quando você está com o Espírito Santo, com a presença de Deus, quando você larga o pecado, você sente a presença de Deus tocando dentro de você. Então, se você ainda não largou a vida errada, larga essa vida, porque o Deus a qual pregamos é um Deus que está vivo, que vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue, aquele que se batizar nas águas. O batismo é para perdão de pecados, é para que você seja perdoado. Então se batize, sirva Jesus, porque ele está vivo e ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Amém? Vamos à oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por todos, meu Pai. Por todos que estão aqui nesse canal, que também não acreditam que o Senhor ressuscitou, muitas das vezes como os apóstolos não estavam acreditando, meu Pai, como está aqui escrito na palavra. Eles tiveram que te ver, te tocar para acreditar que o Senhor não era um espírito, mas que o Senhor estava vivo e ressuscitado em carne e ossos, Senhor. Então, que essa pessoa que ouvir essa leitura e ouvir essa oração venha acreditar, que o Espírito Santo venha testificar que o Senhor está vivo, que o Senhor é um Deus que ressuscitou. E o Senhor perdoa ele e ela de todos os pecados, se assim ela crê e parar com a prática errada.
se batizar nas águas e confessar que o Senhor é o único Deus a qual ela vai servir. Meu Deus, eu entrego a vida de todos em tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Seja abençoado com essa oração em nome de Jesus.